Eu peguei esse texto porque ele é a base de todo o Evangelho. E a gente teve um comentário quando nós falávamos de consciência e de tolerância na palavra. E quando você faz, digamos assim, um apanhado de tudo aquilo que a Bíblia traz, quando ela manda ser enérgica, quando ela manda punir, quando ela manda corrigir, aconselhar e até evitar alguns irmãos, né? Parece que ela entra em contraste com o que depois manda você amar, manda você suportar. Mas a ótica bíblica é de que no coração do homem exista este amor e esta vontade de crescer, de ajudar os outros com a intenção de salvar. Então nós vamos ter pontos onde a gente vai poder interpretar que uma severidade bastante rígida faz bem, e nós vamos ter pontos que vamos pensar que a brandura, né? Até um desleixo, digamos assim, melhoraria. Mas não é isso que a Bíblia ensina no seu contexto. Aqui tem um comentário que diz assim: que todos somos filhos da ira e que foi por pura graça e bondade que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Isso é Paulo dizendo aos Coríntios. Vejo que vocês sabem muito bem e são mais instruídos do que eu. Mas temos que ter o amor. E em amor agirmos para com os outros, como Deus agiu conosco, através da fé. Sem esse amor, a fé nada é, como diz São Paulo aos Coríntios, é um comentário, né? Por isso que refere Paulo 3:1. Este ponto, caros irmãos, está praticamente ausente em nossa cidade. Ele falava de Coríntios. Estou vendo e dou-me conta que vocês podem e sabem falar muito bem acerca da doutrina que lhes foi pregada a respeito da fé e também do amor. Entretanto, caros amigos, o reino de Deus não consiste de fala ou de palavras, mas de força e de ação. Pois Deus não quer ter apenas ouvintes e repetidores, mas seguidores e praticantes que cumprem a palavra, exercem a fé, que têm sua força no amor. Porque a fé sem o amor nada vale, sim, nem é fé, mas apenas aparência de fé. Assim como um rosto visto no espelho não é um rosto real, mas apenas a aparência de rosto. Aqui mesmo nesse contexto com os coríntios, ele vai falar que nós devíamos resolver as coisas na igreja e não levarmos diante das autoridades. Mas o contexto bíblico, ele pede que haja um amor com um cuidado, né, e disciplina. Então é aquela questão, né? Esse amor, esse cuidado, essa ação, ela vai ter que ser feita de uma maneira contínua. Ela não pode nunca, quer dizer, você nunca vai poder dar um ultimato para uma alma. Então você vai precisar instruí-la, corrigi-la, suportá-la. Tudo isso, tudo que você fizer, ele tem que produzir alguma coisa de positivo na vida espiritual, senão não teve valor. Se você educou constitucionalmente ou biblicamente e não houve aí, digamos, uma mudança, é aquela história: você teve uma realidade, você deparou-se com um problema, você tentou saber por que existiu o problema, você tinha conhecimento ou pensava ter de como resolver, você hipotetizou algumas soluções e aplicou e não deu resultado. Então volta ao arco de novo, a benignidade, né? De benigno, de longânimo. Então a questão de você corrigir, de você disciplinar, ela precisa ser feita em prol do melhoramento e não do livramento da tua questão com o cidadão.
é diferente o que ela ensina como correção. Quando ela diz que o pai castiga o filho que ama, entende-se que no coração desse pai está o amor. O pai que castiga por ódio e não por amor, ele peca, ele erra. Então, só para esclarecer que tudo que a gente vai ver a respeito desse evangelho, dessa missão que praticamente foi colocada nos nossos ombros, o resultado, o produto tem que ser positivo. O produto não pode ser negativo. O único que pode dar um resultado negativo na questão do homem são só duas pessoas. Deus no juízo final, quando ele vai sentenciar, e durante a vida, o próprio homem. O diabo não pode impedir as bênçãos de Deus na vida do homem, mas o homem pode. Se Deus tiver que te abençoar, o diabo não consegue impedir isso. Essa é uma outra farsa ensinada em alguns movimentos religiosos, que o diabo vai tomar a tua bênção. Ele não toma a tua bênção. Ele só leva se você entregar. Você impede a bênção de Deus na tua vida. Pelo comportamento, pelo que você faz. É só você que tem esse poder. Não é? E daí no dia do juízo, a sentença que vai ser dada, aí é uma questão de justiça de Deus, né? Então não é uma questão, digamos, de tirar a bênção de alguém ou castigar alguém. É por isso que a gente precisa ter cuidado e analisar os fatos, né? Complicado. A questão do homem, a queda, a falha, a depravação, tanto moral quanto espiritual. Então tudo que a igreja fizer precisa ser qualquer situação. É por isso que quando a igreja bateu de frente com a homossexualidade, estourou a briga que nós temos hoje. Hoje nós temos guerra de cães e gatos. Apesar de darmos apoio àquele que defende os direitos humanos de opinião, que é a única coisa de bom que tem nessa briga, é ter esse direito. Bom que eu diria politicamente também, né? Espiritualmente não sei se é correto, mas politicamente é. Mas é a única coisa que nós temos, digamos, para elogiar quem por este motivo brigaram. Mas outro motivo não teríamos para brigar.